Aqui onde a escuridão da noite clareia o teu pensamento, a bala não mata, mas adoça, a mesa está sempre farta, o amor floresce a cada dia. Aqui sim é o céu. Aqui onde a mentira não prevalece, desunião não reina, o sonho é real, há fidelidade entre amigos. Aqui sim é o céu. Aqui onde somamos, não diminuímos, dividimos a igualdade. Aqui sim é o céu. Aqui onde os humildes veem a nós. O simples da vida comunga, a verdade é lei, a amizade é amiga. Aqui sim é o céu. Aqui onde a família é perfeita, os filhos reinam obedecendo a seus pais, avós abençoam seus netos, os casais se amam. Aqui sim é o céu. Aqui onde há desigualdade humana, não há pobreza alimentar, não há poderosos, há respeito com o próximo. Aqui sim é o céu. Aqui onde o ar é puro, a água é cristalina, o solo é fértil, as pessoas cultivam seu chão, aqui sim é o céu. Aqui onde não há diferenças, o choro é de alegria, a bênção é sagrada, o coração é cheio de Deus, aqui sim é o céu. Aqui onde a religião é importante, oramos com fé, refletimos e nos sentimos bem, aqui sim é o céu. Aqui onde trabalhamos e somos reconhecidos, ganhamos o pão de cada dia honestamente. Seu talento é colocado à prova e há prosperidade. Aqui sim é o céu. Aqui onde Deus está sempre presente, reconhecemos que Ele é Pai, que deixaste Deus entrar no teu coração, que transformaste tua casa de tijolo e cimento em um verdadeiro lar, onde lugar de amor e respeito. Um lugar de amor e respeito, aqui sim, é o verdadeiro céu. Marcelino Carvalho de Brito é o autor deste poema, que inclusive participou e foi publicado aqui em Poesia Livre 2016, e o poeta aqui se encontra no nosso programa Café com Poesia. Obrigado pela presença você, no programa. Pra mim é E um prazer enorme estar aqui com você. Bom, primeiro, como é que iniciou a sua vida literária? Como é? Você é daqui de Alagoas, iniciou sua atividade aqui, como é que surgiu tudo isso? Chico, na verdade, eu sou sertanejo de Arco Verde, lá em Pernambuco. Vim aqui muito novo, já aos 40, está com 40 anos aproximadamente que já vivo. Já sou filho, na verdade, de Maceió, mas não perdi essa raiz, né? Quem uma vez nasce sertanejo, ele leva para o resto da vida esse gostinho. E como bom sertanejo que sou, trouxe comigo toda uma história que lá vivi. E isso eu fui guardando, né? Eu fui guardando. Eu durante muito tempo, eu fui gerente de uma rede grande aqui de farmácia, aqui no estado de Alagoas. E foi aí que começou a minha inspiração para realmente escrever. E eu queria fazer, inclusive, essa homenagem ao grande escritor, jornalista alagoano, na verdade paraibano, mas como eu, veio e morou aqui em Alagoas e se tornou filho de Alagoas, Noaldo Dantas. Meu grande amigo. Noaldo Dantas, uma certa vez, eu aplicando uma injeção nele, ele começou a declamar, né? E aquela declamação dele foi exatamente sobre Alagoas. Era o dia que Deus criou Alagoas dele, muito bonito. E ali eu comecei a conhecê-lo como escritor e comecei a conversar. E disse a ele que tinha alguns escritos e que o que eu poderia fazer, e comecei tendo uma certa noção do que seria a escrita, do que seria você ser um poeta, você ser um escritor. E eu tinha tudo aquilo guardado. Aí uma certa vez levei para ele um dos meus contos, e ele olhou para mim e disse: meu jovem, você tem talento. E eu acreditei. E eu acreditei. Então, quer dizer, isso em 2006, 2007, por aí, eu comecei escrevendo. E agora consegui concretizar esse meu sonho da escrita de contos. A questão da poesia veio graças
justamente a esse primeiro trabalho meu. Eu não achava e não tinha, até hoje eu ainda continuo dizendo que eu não sou poeta, eu sou um contador de histórias. Né? Eu sou um contador de histórias, mas em cada verso que eu fazia, em cada linha que eu escrevia, em alguma das vezes saía uma rima, saía uma poesia. E ali eu fui escrevendo também, comecei a gostar desse mundo literário e comecei a participando de alguns concursos literários. Né? Você vai se envolvendo de uma tal forma que quando você vê, você já está presente nele, mesmo sem você achar que é. Né? Aí participei em 2016, pela primeira vez, no concurso da Editora Vivara, em todo o Brasil, onde foram mais de 3.000 poemas, né, escritos, na verdade, pessoas que se escreveram. E desses 3.000 e poucos, os melhores classificados seriam editada a sua história, sua poesia, seu conto. Eu participei com um conto e participei com uma poesia. E para minha grata surpresa, a minha poesia ficou entre elas e está aí na Antologia Poética de 2016 da Editora Vivara. Muito bem. Você é natural, qual é a cidade? Arco Verde. Arco Verde. Arco Verde. Portal Arco do Verde. Sertão de Pernambuco. Pernambuco. Arco Verde. Arco Verde fica bem... É uma região, inclusive, que teve uma influência forte do cangaço, não foi? É porque, na verdade, o cangaço nasceu ali em Serra Talhada, né? Já um pouco depois de Arco Verde, mas como Arco Verde é o portal do sertão de Pernambuco, você entrou em Arco Verde, você está entrando no sertão de Pernambuco. E toda aquela região, ali, inclusive a minha avó, era prima de Lampião. Olha só. Era primo de Lampião. Né? E eu cresci ouvindo algumas histórias do cangaço. Histórias essas que assim você vai guardando. Né? Eu sempre fui bem atento a essas histórias que eu ouvia lá atrás com um avô, com uma avó, com um tio, com um pai. E isso eu fui guardando. Né? Foi daí que surgiu justamente a ideia da gente fazer essa obra, da gente escrever o Coração e Alma Sertaneja. Isso influenciou na sua literatura? De uma certa maneira, sim. Porque a minha história eu trago lá de trás. Eu trago a história que meu avô me contava, que minha avó me contava, que meus pais me contavam. Né? E qual foi a minha intenção de escrever maior? Nós estamos vivendo, Chico, num mundo hoje onde as famílias, de alguma maneira, elas estão se deteriorando ou ficando na estrada. Né? Algumas crianças de hoje não sabem quem são seus avós, não sabem principalmente quem são seus bisavós. Eu tive a grata, né, alegria de tê-los presentes. Eu sou daquele tipo de pessoa que vivi arrodeado com tios, com primos. Né? E isso a gente sempre leva para a nossa vida uma história boa. Que esses meninos de hoje, infelizmente, muitos deles, não estão tendo essa oportunidade de viver isso que eu vivi lá atrás. E eu não queria passar sem deixar alguma coisa de bom para a minha geração. Muito bem. Para a minha geração. E isso eu fiz. Então, assim, hoje eu tenho 5 netos. Né? Casei muito cedo, né? São 3 filhos. E eu conto essas minhas histórias para o meu neto. Tem momentos que ele olha para mim e diz, vô, continue falando da nossa família. Então eu vejo que eu ganhei, sabe? Aquele meu projeto de falar da família, de deixar uma essência, quando eu ouço um menino desse falar alguma coisa dessa maneira, vô, continue, fala da nossa família. Isso já nos gratifica muito. E eu estou vendo que o caminho, assim, não foi um caminho, foi um caminho realmente correto que eu quis perseguir, na verdade, em buscar essa essência que a família é nos dias de hoje. Tanto é que você vê nessa minha poesia, Aqui Sim é o Céu, eu não botei coisa ruim. Nós sabemos que lá fora o mundo nos mostra muita coisa assim que se você não tiver uma boa mente, uma boa cabeça, você não continua. Mas você não anda, você não respira, você fica de uma tal forma que você fica dentro de casa preso. E eu ainda acredito e tenho a esperança que vale a pena ser bom. E quando você fala que o céu é aqui, realmente esse é o céu que nós buscamos ser. Né? Quando a gente fala que a bala não mata, mas ela adoça, é porque ainda há uma chance dessas crianças, desses meninos de hoje, serem lá na frente
pessoas boas, como no seu plano de Deus, Deus botou a gente para vir, né? Quando Ele nos fez a sua imagem e semelhança, Ele queria exatamente isso, que sejamos bons, que tenhamos a família, olhamos ela como a célula primária de toda a nossa vida. E eu transformo nesses trocadilhos de palavras essas minhas histórias. Então, esse livro agora que você já lançou lá em Arco Verde, você vai também lançar em Maceió. Pretendo, Chico. Pretendo. Por quê? Como eu falei, muitos desses autores, né, que eu escrevi sobre eles, ou protagonistas, eles fazem parte dessa minha história, que lá de Arco Verde estão ainda, né? Muitos estão lá. Alguns já partiram. Mas eu também trouxe muitas pessoas que aqui vivem e convivem comigo ainda hoje. Eu botei como ator principal dessa minha obra. E isso me dá alegria. Então, assim, eu não posso... Eu sou cobrado por isso, Chico. Porque como eu lancei lá, hoje eu estou tendo uma cobrança muito grande de lançá-lo aqui. E alguns personagens que encontram-se no livro, ainda estão lá na sua cidade? Muitos deles estão, né? E como aqui também, né? Nós somos de toda aquela região ali. Eu busquei tirar uma história de cada um desses que foram e ainda são importantes na nossa vida, como vivos ou aqueles que partiram, né? E esses que aqui estão, eu procurei mostrar todo um lado bom que essas pessoas tiveram e ainda têm na nossa vida, né? E isso é bacana, né? Exatamente. Isso é bacana. É muito importante isso, que você, pelo convívio que você teve na sua cidade, lá em Arco Verde, que saiu muito garoto de lá também, né? Foi, eu saí bem menino, né? Eu saí muito menino. Eu sempre digo, Chico, assim, Arco Verde, ele está no meu coração de uma tal forma que, assim, eu não tive a chance de viver Arco Verde como eu gostaria. Porque meus pais tinham fazenda, né, lá na Ipujuca, que é um povoado que eu nasci, 18 quilômetros subindo a serra de Arco Verde, que lá começa todo o nosso sertão, e eu tenho a grata satisfação de dizer, o orgulho que eu tenho de dizer que sou sertanejo, né? Que a gente sabe que o sertanejo em si, ele traz na sua veia toda essa coisa bonita, essa coisa da essência natural, da simplicidade da vida, né? E que eu não poderia deixar de transparecer na minha vida. E eu vivo bem com isso. Então, assim, eu vivi muito pouco tempo nessa fazenda onde nós nascemos, porque numa época de seca, meu pai teve que vender, fomos a Brasília, moramos um tempo em Brasília, com pouco tempo voltamos, fomos para Manaus, passamos um bocado de tempo em Manaus, aí ele faleceu e nós tivemos que voltar para Arco Verde. E em seguida eu tive que vir para Maceió, porque minha mãe adoeceu e aqui faleceu também. Agora, então, o seu pai, só uma pergunta, ele viajou tanto, né? Então, qual era a profissão dele? Meu pai, na verdade, ele era um agricultor, né? E quando ele teve que vender, como muitos nordestinos, né, deixa sua terra, ele teve que se aventurar lá fora. Ele foi vendedor, ele foi representante, ele desenrolou a sua vida, né? Mas, acima de tudo, foi um homem honrado. Eu já retorno conversando contigo, depois do nosso intervalo, e a gente vai agora discorrer um pouco sobre a sua obra, tá bem? Tranquilo. Então já a gente retorna, depois do nosso intervalo, conversando com o nosso querido escritor Marcelino. Já. Então, retornando do nosso intervalo, conversando aqui com o escritor Marcelino Carvalho. E a gente agora, nós vamos conversar sobre a sua obra especificamente, porque tem esse livro, não é? Que você já lançou e inclusive recebeu o convite
produtor cultural e também escritor Carlito Lima para lançar o seu livro durante a Flip Pontal, que é a Festa Literária do Pontal da Barra, que vai ser de 30, acho que a dia 2. 30 de agosto a 2 de setembro. E lá estarei, inclusive prestigiando também o seu lançamento. Bom, então vem aqui. Coração e Alma Sertaneja, contos, homenagens e recordações. Sim. Que foi um livro, que esse livro foi lançado pela gráfica e editora Graciliano Ramos, né? Então, especificamente sobre essa obra, que você construiu em quanto tempo? Na verdade, foram 11 anos escrevendo, né? E 4 meses para finalizar toda essa parte gráfica, toda essa parte de diagramação, de catalogação, todo um trabalho que você tem, né? Depois que você termina a sua história, né? E nesses 11 anos, eu ia sempre, na verdade, era um sonho, né? Isso é como uma criança que você está ali gerando e você fica louco para ver a carinha dela, o rostinho dela. E foi assim comigo. Eu ia escrevendo e guardando as minhas histórias e com o sonho de um dia realmente lançar esse livro. E eu tive a grata, né, assim, participação, a alegria da família, na verdade, abraçar o meu sonho. No dia que eu terminei de escrever, eu contactei com todos eles e disse que tinha um sonho que estava botado aí, já pronto, e que eles eram meu protagonista. E totalmente todos eles nos abraçaram, todos que eu falo aqui, né, os vivos, lógico, né, eles chegaram juntos e me favoreceu em bancar, inclusive, essa obra. Quantos exemplares tirou? Bem, no começo nós fizemos 300. Sim. E rapidinho eu só fiz entregar, Chico. Nem o meu eu fiquei. Então nós vamos abrir agora um novo espaço, né, uma nova lista, para que eu consiga fazer mais uma quantidade. E já tem algumas pessoas que já começaram a nos solicitar, né? Eu comecei nessa fase porque, assim, existia toda uma inexperiência, na verdade, do trabalho como era feito, né? Quando nós começamos todo um contato com a gráfica, foi que nós começamos a ter essa noção do que era esse universo, né? E realmente nós fomos recebidos muito bem ali na gráfica Graciliano Ramos, foi muito bem orientado, apesar da minha inquietude, praticamente já levei o livro pronto, né? Com toda a parte ortográfica feita, com toda a parte de design pronto, que eu saía indo a outro, ia me orientando, e lá eles só chegaram a me orientar na finalização, né? Na parte que terminou sendo o principal, que era a parte de você deixar ele bonitinho, ele tão, né, da maneira como a gente um dia sonhou. E graças a Deus estou aí contando hoje a história aqui no seu programa, que me honra muito. Que maravilha, né? Muito obrigado, muito grato. E a reação das pessoas, hein? Ontem mesmo, Chico, eu ainda continuo recebendo, né, assim, homenagens. A tecnologia é de uma tal forma que isso abrange, né, tantas coisas que rapidamente. E as pessoas, quando eu comecei a postar, né, nas redes sociais, foi assim de imediato. Muitos que não tinham a noção que eu era um escritor, que hoje eu posso me considerar esse escritor, fizeram uma grata surpresa e começaram a me homenagear pelo lançamento do livro, né? E aí começou parentes de um canto, de outro, tudo entrando em contato comigo e alguns amigos nossos, né, querendo exatamente um exemplar desse, né? E assim, estamos aí, né, já nesse mundo, né, que eu tô, na verdade eu digo que isso é uma viagem, né? Ontem mesmo uma sobrinha minha me escreveu para mim e disse: tio, eu estou viajando nas suas histórias como fosse a minha história. Eu disse: eu ganhei meu dia. Porque na introdução eu boto exatamente isso. Eu quero que as pessoas se vejam na minha história como se fosse a sua própria história. Quem não teve um avô? Quem não teve uma mãe? Quem não teve um pai que lhe deu carinho, né, lhe deu todo um afeto?
Né? E não é precisamente que você se sinta a minha história, mas que você relembre, vá lá atrás e diga, eu também tive uma história como essa. Eu tive pessoas que dizem, mas rapaz, Marcelino, você se antecipou o que eu ia fazer. Eu tenho tantas histórias guardadas, mas eu não tive a coragem que você teve. Eu disse, isso nada acontece por acaso. Né? Ô Marcelino, e na família, teve alguém que voltou-se para a literatura, para as artes? Alguém da sua família? Olha, Chico, eu sou primo do saudoso Freitas Neto. Ah, do João Freitas, Vicente meu Freitas querido Neto. amigo. Tia Gracinha, esposa dele, irmã da minha mãe. Sim. Né? E era uma pessoa assim que vivia nesse mundo. Né? Vivia nesse mundo assim, no jornalismo. Tudo que o Freitas fazia tinha uma certa perfeição à sua maneira. Né? E a gente cresceu ali vendo aquele gosto dele pelas letras, pela a maneira de você fazer uma pauta como tinha que ser feita, bem feita, que chegasse lá na frente. Isso, de uma certa forma, também chegou a mim, porque eu vivi bem próximo a eles, né? Bem próximo a ele. Eu tenho tias que escrevem, né? Que nunca tiveram a oportunidade de lançar um livro, que foram essas que disseram, você se antecipou. Eu disse, mas você tem tanta história, né? que daria para fazer não só um livro, mas várias obras. Né? E isso, de uma certa forma, me botou nesse mundo. Né? E é um mundo que a gente sabe que não para. Tanto é que nós já estamos trabalhando em outra obra, né? Mesmo sem lançar totalmente o primeiro. Ótimo. Eu queria, depois que antes de você falar da sua próxima obra, que a gente vai falar sobre ela aqui também no programa, se você pudesse ler alguma coisa do seu livro. Eu fiz uma homenagem aqui, Alagoas é minha segunda casa, né? E aqui eu constituí família, e aqui eu vivo, e aqui é meu berço. E eu fiz uma história que eu poderia dizer que seria uma poesia, mas é Alagoas, minha morada. Maceió, que és maravilha de Alagoas, de lagoas exuberantes e coqueirais a perder de vista, do sururu que dá sustento a teus filhos, despenicado pelas mãos habilidosas de tuas marisqueiras, do teu povo alegre e trabalhador. Alagoas das piscinas naturais, das falésias, dos marechais, das águas que geram riquezas e vidas, aquecidas com o escaldante sol que te bronzeia o ano inteiro. Alagoas de águas cristalinas e de areias brancas que abençoa tuas praias, do velho Chico que corta as terras de Alagoas, que finda num descansar de teus mares. Alagoas do folclore, da cultura popular, dos centenários casarões de Jaraguá, da Mundaú, que beira suas águas num bebedouro secular. Alagoas, berço político de Floriano e Deodoro, guerreiros de uma proclamada república, de poesias de Jorge de Lima e da prosa de Graciliano, que Quebrangulo viu nascer, de Ledo Ivo, de Javan e Paulo Gracindo, de visionários e empreendedores que fizeram usinas surgirem. Alagoas da Pajuçara, da feirinha e do artesanato, do farol de Coruripe, da exótica Lagoa do Pau, dos catamarãs e dos banhos nas águas mornas da Manguaba, na paradisíaca Barra Nova, as saborosas peixadas do coco do Pontal da Barra, Alagoas religiosa de seus padroeiros, de um Santo Antônio, amigo de Bebedouro, da Mãe Imaculada Conceição, que abençoa a aconchegante Marechal Deodoro. Tua bênção, Mãe Protetora, Senhora dos Prazeres, padroeiras de Maceió, abençoada eram as missões de Frei Damião em nosso sertão. Alagoas que saudamos com a ciganice de sua bela capital, narrada nos contos de Noaldo Dantas, do Siri de Coral, do Bar do Rogildo, da deliciosa charcada da Maria Furadinha, conhecida até no exterior. O que falar dos passeios às 9 ilhas e travessia à famosa praia do Gunga? Igual não há. Alagoas que trafega nos vagões sobre os trilhos com destino a Lourenço, cortando a goiabeira adocicada a um ABC que aprendemos soletrar sem dificuldade alguma, que mageia como um portal o belo cenário da Lagoa Mundaú em um Fernão Velho que Maceió abraçou como seu.
Alagoas do pão de açúcar, do Cristo que protege seus filhos sertanejos, da cana-doce que movimenta seus engenhos, do álcool gerador da riqueza nos seus campos, eterno amor de Pernambuco que no passado capitaneou. Alagoas de piscinas no meio do mar de Maragogi, ao fumo que deu prosperidade aos filhos de Arapiraca, Adelmiro, idealizador da têxtil usina Fabril, das noitadas enluaradas regada ao doce da água de coco na bonita Ponta Verde. Alagoas, que aqui moro, dos filhos seus que são meus, dos netos que me enriquece, da musa que a Utinga em presente me deste. És Alagoas também, eterno amor deste pernambucano, que aqui fiz para mim repouso e que de ti não sairei jamais. Oh, bonito. Muito bonita a homenagem. Qual o título? Alagoas, minha morada. Muito bonito. Você faz uma homenagem como pernambucano. Belíssima a nossa terra alagoas, mas já alagoano você já é. 40 anos já aí. É muito interessante isso, a maneira de você exaltar, colocando esses pontos e esses personagens alagoanos, né? É muito interessante, porque você é pernambucano e Noaldo era paraibano. Paraibano. Que fez o dia em que Deus criou Alagoas, né? Uma crônica maravilhosa. Ela aqui. A crônica dele. Crônica dele. Eu sempre interpreto essa crônica dele por onde passo. Nós temos pouquíssimo tempo e a nossa conversa foi maravilhosa. Eu agradeço imensamente. Esse próximo livro, quando você estiver para lançar, tenha um compromisso conosco aqui. Com certeza. Para você vir e voltar ao programa. Você tem ideia? Como o nome dele? Essas reflexões de um contador de história. Justamente por não querer ser taxado como poeta, eu prefiro ser taxado como um contador de história. E nessas minhas reflexões, eu viajo, contando justamente essas minhas histórias, e ali eu faço algumas reflexões do sertão, né, da minha vida, das coisas que estão ao meu redor. Olha, eu agradeço imensamente e vamos então, a previsão do lançamento desse é para quando? Olha, eu não tenho, eu quero esse ano estar concluindo ele, né? E tem todo um trabalho de gráfica, essas coisas todas. Quem sabe no primeiro semestre do ano que vem. E esse texto seu sobre Alagoas é um oportuno, uma vez inclusive que a gente está celebrando os 200 anos de Alagoas. Sim. Ver como então divulgar esse texto que é importante para a nossa autoestima, o nosso empoderamento. Fiquem muito à obrigado, vontade de estar Marcelino. aqui. Obrigado a você, e para mim sempre foi um prazer em lhe acompanhar. Muito eu obrigado. lhe acompanho desde do filme que você filmou e participou de Graciliano, Memória de Cáceres, lá em Bebedouro. Bebedouro, foi. Bebedouro. Eu fiz o tenente lá do... Tenente, eu estava lá como espectador. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado a mim. Então, felicidades a todos e até o nosso próximo encontro.